Vamos ler o texto. Diz assim: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então saiu Pedro com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, porém Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando que se tratava do jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei e o buscarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa Maria em específico, né, a Maria Madalena, é aquela que o texto faz alusão e referência, dizendo assim: daquela a qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos, 7 demônios, dependendo da tradução. E essa Maria, ela faz com que nós nos identifiquemos, né, muito com ela, principalmente aquelas que não têm dificuldade de serem sinceras consigo mesma, aquelas que não têm dificuldade em falar dos seus próprios demônios, aquelas que reconhecem que antes de encontrarem verdadeiramente com o Senhor, tinham sim poderes demoníacos e influência demoníaca sobre a sua vida. E a gente acaba se identificando com ela porque se cumpre nessa Maria aquilo que também se cumpriu na nossa vida depois de conhecermos ao Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Maria, como já foi dito aqui, o próprio nome, né, agraciada, aquela que no caso da mãe de Jesus, quando Gabriel encontrou, ele disse: salve, agraciada seja. E isso fala sobre a manifestação do favor de Deus em nossa direção. E essa Maria, a Madalena, num ato expressivo de gratidão, completa aí só para eu ter certeza que você está comigo, um ato expressivo de gratidão. Mas não é qualquer gratidão, é extrema gratidão, porque não é a gratidão de alguém que lhe abriu uma porta, não é a gratidão de alguém que lhe socorreu num momento difícil, é a gratidão de alguém que lhe apresentou a salvação. Aleluia. E ela, como expressão máxima dessa gratidão, ela vai fazer aquilo que toda pessoa que, sendo grata de verdade, não se expressa apenas tendo o sentimento, mas expressa o sentimento servindo. E é isso que Maria vai fazer. Ela vai abrir mão de tudo que dizia a respeito à sua vida pessoal e vai incluir na sua vida, de modo integral, a experiência de servir a Jesus por gratidão. E por mais que o texto não a trate como uma discípula dada a toda a cultura e também aquela visão apostólica dos 12, a gente consegue, fora desse campo burocrático e apostólico, perceber a fidelidade do discipulado de Maria Madalena.
Inclusive, ela era uma das poucas mulheres, muitas serviam ao Senhor, mas ela era uma das poucas que o servia de modo integral, ficando aonde ele ficava, indo aonde ele ia e estando aonde ele nem chamava. E essa Maria vai expressar o tamanho da sua dor e do seu sofrimento logo depois da morte de Jesus. E Jesus morre, morte de cruz, obviamente você conhece muito bem essa história. E depois que Jesus é morto, como era sexta-feira, o sábado, que é o dia santo do judeu, não começa no sábado, começa às 6 horas da noite na sexta-feira, no dia anterior. Então por isso teve que correr muito depois da crucificação de Jesus. Você sabe que foi um alvoroço muito grande. O céu ficou parecendo que era noite, o véu do templo se rasgou. Houve relatos de gente que ouviu uma voz do céu. Foi um momento de pranto, terror, pavor, envolto a uma série de outros sentimentos. Os discípulos saíram correndo para dentro de uma casa. João foi com ele até o final. Maria, sua mãe, foi com ele até o final. Ele promoveu ali uma adoção afetiva para que houvesse um preenchimento de um na vida do outro. A Maria Madalena também foi até o final, até o Gólgota, vendo absolutamente tudo que estava acontecendo. Porque se cumpre na vida desses 3 personagens, no capítulo 19, a realidade daquilo que também já foi falado aqui acerca do amor. E a realidade que a Bíblia adverte acerca do poder do amor, quando afirma que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eles foram e ficaram ali, e se mantiveram ali. Porém, em algum momento tiveram que sair apressadamente, porque aproximava-se às 6 horas do dia santo. E os judeus já haviam pedido que removessem do madeiro os corpos dos crucificados. É nessa hora que entra José de Arimateia e Nicodemos. Só contextualizando você rapidão dentro do episódio da crucificação, que eu quero que você caminhe na mesma perspectiva comigo. E aí, naquele momento, chega José de Arimateia com um documento provado de que tinha direito ao corpo de Cristo, expressando assim a confissão pública de uma fé que era verdadeira, mas ainda não havia sido confessada. E toda fé que é verdadeira deve ser confessada, senão não será reconhecida. É por isso que fazemos o ato da confissão pública de fé, porque não é coisa de igreja, não é coisa de evangélico, é coisa de Jesus. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E vai se cumprir em José de Arimateia e consequentemente também em Nicodemos, a segunda parte que Jesus fala quando disse isso, dizendo: porém todo aquele que se envergonhar de mim, veja, a maioria das pessoas que não expressam a verdadeira fé, que já carregam o verdadeiro amor que já tem por Deus, na maioria das vezes não é necessariamente pelo pecado que cometem, mas é pela vergonha que sentem de serem julgadas pela sua consciência. Então veja bem, na verdade as pessoas que não fazem uma aliança com Deus, elas não o fazem porque não o amam, elas normalmente não o fazem porque têm vergonha de expressar o amor que é real, porém que habita numa vida incoerente à santidade. E aí é por isso que Jesus, ele então tranquiliza a gente, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis. Ele não diz todos vós que sois, porque o ser é característica permanente de quem você é. O estar é caráter temporário, significa que nem tudo que está sempre será. Por isso que quando você esbarra com alguém na rua, você não diz: e aí, como é que você é? Não, você diz: e aí, como é que você é? Porque o está é advérbio de tempo, significa que tudo que está é passageiro. Então é sobre essa premissa, na autoridade do nome do próprio, que ele diz: vinde a mim. Não é pastor que chama, não é pregador que chama. O que faz uma mulher que trabalha com prostituição, o que faz alguém que tem uma vida corrompida, promíscua, o que faz alguém viciado em masturbação e pornografia, o que faz alguém levantar-se de vícios e consciente da sua miséria humana, entregar a vida para Cristo, não é o chamamento do pregador, não é o chamamento do pastor, não é o chamamento da denominação, é a autoridade de Jesus em dizer: eu sei como você está, mas sei quem você é. Vinde a mim todos vós que estáis. E ele sabe como nós estamos, cansados, oprimidos, e aqui traz o alívio da consciência, porque aí ele diz assim: e eu vos julgarei? Não, ele diz: e eu vos
aliviarei. Aí você diz, mas quem me julga? Quem julga é você mesmo. Jesus não julga ninguém. Ainda não é a hora dele julgar. Ele mesmo disse enquanto estava aqui na terra. Ele disse, eu a ninguém julgo. Camila, mas por que eu me sinto culpada? Porque a voz da sua consciência tem mais altura em ti do que a voz de Deus. É por isso que ele disse para Israel, Jeremias 29, quando eu estava virada no pecado da idolatria, estava toda errada, mas todas as vezes que Deus levanta um profeta para manifestar conserto, com o conserto ele também abre a porta da misericórdia, porque aquele que confessa e deixa, alcança juízo? Não, aquele que confessa e deixa, alcança. Então, se Deus tem cobrado, se Deus tem falado, se Deus tem chamado, não é apenas porque Ele está irado, é porque Ele quer te livrar do juízo, manifestando a misericórdia. E aí, quando isso acontece, Ele levanta Jeremias e diz a Israel, diga a ele, Jeremias, diga assim, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Ele não disse eu acho, ele não disse eu suspeito, ele diz eu sei. O problema é que a gente acha que se conhece ao extremo e ainda não se conhece. A mulher que está hoje ouvindo essa ministração agora não é a mesma de 10 anos atrás. A mulher que está sentada aqui agora me ouvindo ministrar nessa tarde, início de noite, já não é a mesma da semana retrasada, eu ouso dizer. Vou um pouco mais além. A mulher que está me ouvindo aqui agora, no terceiro período deste culto, já não é a mesma depois de ter sido ministrada por uma palavra impactante há 2 períodos atrás. Porque a gente muda. E tudo que você tem certeza que é, na verdade, é só uma sombra do que você acha que é. A única forma de saber quem você realmente é perguntando para quem de fato te conhece. É por isso que toda a identidade real só pode ser revelada em Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus para conhecê-lo, mais você conhece de si mesmo, sim ou não? Sim ou não? Na busca de querer saber quem é Deus, você se encontra. Na busca de querer saber quem é Deus, você se descobre. Na busca de querer saber quem é Deus, você se revela. Na busca de querer saber quem é Deus, você é confrontada. Na busca de querer saber quem é Deus, você não foge dos próprios pecados. Na busca de querer saber quem é Deus, você então começa a perceber que você tem se conhecido melhor à medida que você conhece a Deus. Sim ou não? Aí ele diz para Israel, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Completa aí, meu povo. Pensamentos de? Vem com vontade. Pensamentos de? Paz. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que Israel estava virado no pecado da idolatria. O pecado que entre os níveis de aborrecimento é aquele que Deus mais odeia. E ele diz, mesmo neste quadro, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, Israel, ainda são pensamentos de? Olha isso, gente. Então, para entender isso aqui. Olha o que é que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, Israel, eu não penso de você o que as pessoas pensam de você. Está na hora de você entender isso como Israel de Deus. Isso é maravilhoso. Está aqui contida a afirmação de Deus dizendo que o que as pessoas pensam de nós não tem o poder de influenciar o que Ele pensa ao nosso respeito. Deus está querendo dizer, eu tenho um pensamento próprio, individual, insubstituível e intransferível. Mais do que isso, Ele está dizendo, o que eu penso de você não é uma opinião ou um achismo, o que eu penso de você é a certeza de quem você é. Então, considere que o que eu penso de você é o que de fato e realmente vale. Ou é o que de fato e realmente deveria valer, mas é o que de fato vale no dia a dia? Não, porque Salomão disse humanamente falando que como o homem se vê, assim ele é. Então, na verdade, o pior problema não é ter que lidar com a forma que as pessoas pensam de mim. O pior problema é ter que lidar com a consciência de quem eu penso que sei que sou. E aí nessa hora é que tudo torna-se mais difícil. Porque uma coisa é Deus dizer que tem pensamentos de paz, outra coisa é minha consciência dizer, mas você não pode ser serva de Deus, não, você xingou palavrão a semana inteira. Uma coisa é Deus dizer, eu tenho pensamentos de paz, e a outra é eu deitar no meu travesseiro e a consciência dizer, você não é crente de verdade, você faz voto e não paga. Você diz que vai jejuar segunda-feira e já está prometendo isso há 2 semanas. Você é fraca, você é falha. Aí você pensa, Camila, é o diabo. Não, é pior do que o diabo, é a sua consciência.
E a nossa visão egocentrista é tão grande que no final a gente acha que isso é um máximo. Sabe por quê? A gente pensa que tem razão sobre quem nós somos. E com isso começamos a ter que lidar com a dificuldade de administrar o pior inimigo do mundo. Quem, Camila? O diabo? Não, o meu. Você sabe. Você sabe? Como é que você sabe? Porque você já deve ter atingido um nível de maturidade de fé que não te compete mais botar a culpa no pastor. Você não consegue mais botar a culpa na igreja. O problema já não é quem fala alto, quem fala baixo. O problema já não é, porque você já conhece a palavra, você já está debaixo de uma atmosfera, você já tem uma ciência de fé, de unção, você já tem um nível de discernimento. E aí nessa hora, ao invés de se alegrar, se cumpre novamente o que disse Salomão: quem aumenta em sabedoria também aumenta em tristeza. Porque você começa a chegar à constatação da consciência que o problema da sua vida nunca foi seu pai. Que o problema da sua vida, na verdade, não é o que as pessoas fazem com você, mas é o que você fez ou deixou de fazer, como o que fizeram com você. E aí quando chega depois dos 30 ou dos 20, e você já tem consciência que não dá para botar a culpa em ninguém, porque o único responsável pela sua vida deve ser você. Você também começa a ver que o responsável pela sua felicidade deve ser você. Que o responsável pelas suas conquistas deve ser você. Só que depois de conhecer Deus no processo dessa caminhada, a nossa mente buga. Porque a gente começa a dizer: se eu tenho aquele que tudo pode e acredito naquele que tudo faz, por que gente que nem conhece, nem reverencia e nem respeita a Deus consegue fazer coisa que eu não estou fazendo? E a gente vai ficando indignado, vai ficando perturbado. E por mais que a gente queira tentar culpar algo ou alguém, no final a gente só consegue encontrar um denominador comum. E o nome dele é eu. E ao invés disso dar esperança, isso vai dando uma irritação. Uma irritação. Porque você é boa em administrar fofoca. Porque você é boa em mandar alguém calar a boca. Porque você não tem dificuldade de arrumar uma casa depois que você volta do trabalho. Porque o seu problema não é deixar a louça lavada. Você já é resolvido e organizado em áreas que não mudam. O problema é que agora você está de frente de uma área que tem que mudar. E você percebeu que ela é mais difícil do que a louça que você reclama para lavar. Ela é mais complicada do que a roupa que você joga na máquina de lavar. E o seu egocentrismo, de vez de te apoiar, mas na razão do seu eu, você pensa: eu sei quem eu sou. E nessa de eu sei quem eu sou, você também afirma quem não é. E você diz: também sei o que não sou e não posso, eu já tentei. E então você começa, pela medida da fé, ser visitada por uma coisa que eu chamo de esperança irritante. E o que é esperança irritante? É perceber que em mim tem potencial. É perceber que em mim tem um nível de inteligência. É perceber que em mim tem sonhos que foram plantados por Deus na minha mente. E por isso eles são maiores do que eu, mas não podem ser controlados por mim. Isso me irrita muito. Todavia eu não consigo deixar de crer, mesmo não me sentindo capaz de realizar. Então eu tento adormecer a faculdade que eu não fiz, as pessoas que eu não visitei, as pessoas que eu não consigo salvar, que eu não consigo curar, os sonhos que eu não realizei. E eu penso: quer saber? Vou me dedicar a outra coisa e isso vai estar resolvido. E com isso nós vamos abrindo ciclos atrás de ciclos. E esses ciclos vão ficando abertos e vão ficando abertos. E no final a gente está quase chamando a frustração de amiga, porque é ela que dorme e acorda com a gente todo dia. Isso vai criando uma indignação na gente. Camila, onde está a indignação? Na minha consciência de perceber que eu não tenho capacidade de ser, de fazer? Não, na minha consciência de perceber que eu na verdade queria largar e ser outra coisa, mas não consigo. Porque eu posso fugir de todo mundo, mas nunca vou fugir de mim. E todo mundo que foge de si mesmo, foge do próprio Deus. Imagem e semelhança, você é a chave de acesso que Deus usa para falar à humanidade. E com isso nós vamos vivendo uma vida de um monte de ciclos que vão ficando abertos e a gente vai desenvolvendo essa esperança irritante, aonde a gente quer abandonar e largar algumas coisas e a gente até pensa que é capaz, mas daqui a pouco alguém vai lá e toca nesse assunto. E você percebe que ele está mais vivo do que nunca. Ouça isso. Maria vai viver o maior privilégio.
ela vai viver a alegria da salvação. Oh, aleluia. Eu quero ministrar sobre a tua vida aquilo que Davi orou, aquilo que Davi salmodiou quando ele disse: não retires de mim a tua presença e torna a dar-me alegria da salvação. Com essa alegria, Maria não suportou, mesmo sabendo que na mente dela ele estava morto, não suportou passar esses 2 dias e meio sem ficar pensando se o corpo dele recebeu os devidos cuidados. Sabe o que Maria vai fazer? Na cabeça dela, ela vai fechar um ciclo que para ela está aberto. Porque como a sexta-feira dos 2 dias anteriores ao domingo pela manhã era a que precisava resguardar-se para a preparação do sábado santo, eles não puderam ficar para ver o que ia acontecer. Então ela não tem certeza se Jesus foi cuidado direito, foi limpo direito, foi enrolado no linho direito, se fizeram tudo direito, se o sepulcro era limpo, se estava tudo bem. E você sabe como é que é mulher: se ela não viu, não aconteceu. Ela tem que ver, tem que tocar, tem que saber. E isso vai gerar nela a inquietação de esperar o domingo amanhecer, para não ferir o princípio da lei e estar na sepultura, para ter certeza de que todos os cuidados do preparativo com o corpo do Senhor foram feitos conforme ele merecia. O ciclo fica aberto de sexta para domingo, mas ela vai fechar. Olha para alguém aí e diga: ela vai fechar. Diga assim: olha, começou aberto na sexta. Diga: mas fecha no domingo. Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso é uma palavra profética. Porque não estamos aqui num encontro de palestra, estamos aqui debaixo de uma atmosfera profética. E o que Deus está dizendo é que todo ciclo que quando este culto deste dia começou estava aberto, você vai fechar ainda antes que se encerre o domingo, o primeiro dia da semana. Perceba, o sábado é justamente o momento santo e é o período crítico, aonde você quer fazer tudo, mas na verdade não pode fazer nada. Eu não consigo imaginar Maria dormindo no sábado, porque uma pessoa que teve que sair como ela saiu, uma pessoa que teve que ir para casa como ela foi, preocupada com o corpo do seu Senhor, o autor e consumador da sua vida, da sua fé, da sua salvação, da sua nova utilidade de vida, a pessoa que lhe estabeleceu um propósito de vida, o seu maior herói estava morto, inocente. Ela teve que lidar com a impotência de não ter podido fazer nada. E agora ela tem que lidar com a dificuldade de querer fazer alguma coisa, mas ainda não poder. E isso se assemelha tanto à nossa história. Quando a gente acha que poderia ter feito, não deu mais tempo de fazer. E agora que a gente quer fazer, acha que não tem mais tempo para fazer. Parece que você entrou hoje aqui, e se alguém te perguntasse que dia, hoje você diria: é o sábado de Maria. Aquele sábado que eu estou entre o que aconteceu e entre o que eu devo fazer. Está ela bem no meio. Completa aí, meu povo. Está ela bem no? Bem no meio. Bem no meio. Oh, meu Deus. Bem no meio. No meio do que aconteceu, no meio do problema, no meio do ciclo. Que não está completamente aberto e também não está completamente fechado. Está ela bem no meio. Mas ela preocupada, se prepara. O texto diz que o domingo era pela manhã e ainda era escuro. Preste atenção, ainda estava escuro, mas o texto afirma que já era dia. O que isso significa? Significa que do lado de fora ainda estava escuro, mas já era manhã. O céu ainda não havia rompido a alva, mas já era manhã. Então o que isso significa? Significa que ela não esperou uma circunstância favorável, ela foi debaixo da crença de que já podia. Camila, o que isso significa? Significa que não dá para você esperar o momento perfeito para começar a fazer o que você tem que fazer. Significa que quando você tiver a oportunidade de fazer, faça.
mesmo que ainda não esteja no que você consideraria um momento ideal. Vez ou outra eu passo com a mala entre os porteiros do prédio na madrugada para pegar algum voo, e às vezes é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2:30 da manhã. Às vezes o sol ainda não se levantou, porque nesse horário ainda é escuro. Completa aí, minha filha, esse horário ainda é? Esse horário ainda é escuro. E eu às vezes fico com o horário bagunçado e me esqueço. Quando eu estou passando com a mala, eu digo para os meninos: boa noite, porque ainda está. Mas eles trabalham com escala, eles têm que estar lá no horário, estando sol ou não. Então, quando eu passo e digo boa noite, eles não me respondem boa noite, eles dizem bom dia. É um jeito deles dizerem assim: para você ainda é noite, mas para a gente o dia já começou. Há muito tempo. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ciclos começarão a ser fechados quando você não esperar circunstâncias perfeitas para começar. Você precisa entender que às vezes é escuro, mas você tem que sair. Às vezes ainda está escuro, mas você tem que fazer. Às vezes a poeira ainda não abaixou completamente, mas você vai ter que começar a botar as coisas no lugar. Às vezes o momento ainda não é ideal, mas você vai ter que aprender a se estabilizar e a se adaptar ao momento que você está vivendo. Às vezes você vai ter que aprender a sair de lanterna, a sair de lamparina. Às vezes você vai ter que aprender a botar um tênis no lugar de uma sandália. Camila, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que a vida não manda recado para o momento ideal. É você que diz e define a hora que precisa fazer aquilo que precisa ser feito. O texto diz que estava escuro, mas já era dia. Levanta a mão, eu vou profetizar. Alguém está dizendo: está escuro. Depois da pandemia, quando o lockdown passar, quando isso ou aquilo acontecer, mas nesta noite, assim diz o Senhor, já é dia. Já é dia. Deus está dizendo: eu vou abrir leques de oportunidades para você entender. Eu vou abrir leques de oportunidades para você entender. Para você entender que vai estar escuro para todo mundo, mas você sabe aonde você vai estar indo. Vai estar escuro para todo mundo, mas você sabe o que você precisa fazer. Quem aqui consegue andar em casa no escuro? Na própria casa. Vou perguntar de novo: quem aqui consegue andar na própria casa no escuro? Eu não estou dizendo que é confortável, eu não estou dizendo que é ideal, mas eu quero saber, quem consegue? Que a casa é sua. Você já sabe há tanto tempo onde estão as coisas que você sabe se movimentar lá dentro sem que as luzes estejam acesas. O que isso significa? Significa que nós temos uma direção, mesmo quando não estamos com a visão perfeita. Por isso a medida da fé não é andar por vista, é andar por aquilo que nós ouvimos. E é por isso que a fé não nasce diante daquilo que vê. A fé nasce diante daquilo que... Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus te trouxe nessa noite aqui, não para perguntar como está a tua visão. Ele te trouxe hoje aqui para perguntar se você sabe qual é a direção. Qual é a direção que Ele tem te dado? Qual é a área que Ele tem mandado você investir? Quais são as pessoas que Ele tem mandado você procurar? Qual é o tipo de apontamento vocacional e ministerial que há anos Deus te incentiva? Quais são os sinais que Ele tem te dado como apontamento? Quais são as portas que Ele já tem te dito que estão abertas diante de você, mas você fica esperando o dia clarear? E Ele diz: de que adianta ter dia e não ter direção? Preste muita atenção e entenda isso com clareza, porque Deus está falando aqui rasgado com cada um de nós. Quem aqui tem carro na garagem, mas não dirige? Seja honesta. Não precisa levantar a mão, não. Muitas levantaram a mão. Adianta ter carro e não saber dirigir? A maioria delas fica indignada. Rapaz, o carro aqui na porta, e eu aqui dependendo do fulano. Sabe o que é isso? É a sensação de que alguém está esperando o dia começar, mas para você, se pudesse, você já pegava, já tinha ido, já tinha feito. Vamos aqui entender mais um pouco. Não adianta ter carro se não souber dirigir. Agora vamos um pouco mais além. Adianta ter carro e não ter carteira? Seja honesta, não fica na dúvida não. Adianta ter carro e não ter carteira? Não. Eu estou ouvindo um sim aqui na minha esquerda, mas Jesus vai te consertar hoje. Vai te consertar hoje. Talvez ela disse isso por um socorro, maravilha, socorreu alguém, mas nem só de livramento vive o homem.
lá, gente, numa perspectiva de coisas corretas. Adianta ter carro e não ter carteira de habilitação? Dá para fazer uma viagem longa sem carteira? Dá para fazer uma viagem longa sem carteira e ter paz? Toda vez que passa na Polícia Federal, levanta um clamor. Então é nessa perspectiva que eu estou falando, não adianta. Vamos terceira, vamos avançar mais um pouquinho. Adianta ter carro, ter carteira e não ter combustível? Adianta, gente? Não, você vai ter o veículo, vai ter o recurso, mas não vai saber como, não vai conseguir chegar. Vamos um pouco mais além. Adianta ter carro, ter carteira, ter combustível e não ter destino? Você diz assim: quando eu tiver eu faço, quando eu puder eu vou. Olha para Gênesis 12, veja se primeiro Deus deu a Abraão o recurso ou a visão. Veja se primeiro Deus deu a Abraão o recurso ou o destino. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra. Falou qual era a terra? Não, mas disse que era uma terra. Estava dando para ele a direção de andar com ele. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha o que ele disse a Abraão. Primeira palavra do verbo imperativo de Deus a Abraão não foi vai, foi sai. Olha o que ele está dizendo. Você se prontifica primeiro e eu te dou a direção logo em seguida, depois. E o recurso é o último. Por quê? Porque não adianta ter recurso se não souber para onde vai. Não adianta ter recurso se não tiver direção. Tem gente que tem recurso, mas não tem direção. Isso não significa nada, irmãos. O que mais significa é ter direção. Tem gente hoje aqui que não tinha nem o carro, não tinha nem o combustível, mas estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Tem gente que veio de moto, tem gente que veio de Uber, tem gente que rachou a carona, tem gente que veio a pé, tem gente que veio de ônibus, tem gente que veio de trem. E alguém perguntou, você tem isso, tem aquilo? Não. E por que está indo? Porque eu tenho uma direção. E uma direção é o suficiente para você começar. Uma direção é o suficiente para você sair desse lugar de comodidade, desse lugar de ciclos abertos, desse lugar de coisas que você começa, mas não termina. Libera essa palavra de fé sobre a vida de alguém e diga para ela, você vai gritar. Você vai dizer assim, a partir de hoje, diga aí. Não, você não gritou não, eu disse que você vai gritar. Não, Camila, eu não sou de gritar, mas eu sou e vocês trouxeram uma pentecostal, então hoje vocês vão gritar. No 3 você vai gritar e vai dizer para essa pessoa desse jeito, a partir de hoje, a palavra de fé. 1, 2, 3, diga. Você vai terminar tudo. Diga tudo que você começou. Não vai ter ciclo aberto mais na tua vida. Você está debaixo de uma direção. Você está debaixo de uma direção. Quando alguém perguntar, mas vai chegar como? Vai começar como? Você tem recurso? Você vai dizer, não, mas eu tenho uma. Então eu não vou esperar amanhecer. Vai se cumprir na nossa vida o que aconteceu nesse dia na vida de Maria, em direção ao sepulcro de Jesus. Ela não esperou o sol romper no céu, ela já estava pronta para romper na terra. Oh, meu Deus do céu, o texto diz assim, e no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria foi. Olha para ela e diga, vai. Maria foi. Vai e começa a fazer esses bolos. Vai e começa a costurar essas máscaras. Vai e começa a pedir perdão para quem te ofendeu. Não, Camila, mas eu fui ofendida. Mas se você está debaixo de uma direção, pede perdão até sem ter feito nada. Vai. Camila, o que você está dizendo? Eu estou profetizando. Eu estou liberando sobre a vida das Marias que Deus reuniu aqui nessa noite. E sabe o que ele está dizendo? Quem vem comigo vem. Quem não vem, diga que eu já fui. Porque eu não vou esperar condição favorável. Eu não vou esperar clarear. Eu não vou esperar o banco me emprestar dinheiro. Eu não vou esperar quem me odeia me amar. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos, com as minhas pernas, com a minha voz, com a minha fé. Como meu Deus, eu vou. Quando alguém me procurar, manda dizer que eu fui. Mas ela foi como? Foi igual a Abraão.
Foi debaixo de uma palavra, uma direção. O texto diz, sendo ainda escuro. Escuro não é condição viável para ninguém caminhar, mas o texto diz, Maria foi, coisa de Maria. Maria é uma figura. Eu vou te mostrar, olha isso. Sai ela e poderia, uma vez que a ideia é sua, porque o texto aponta que a idealização é dela. Por isso, a proeminência do texto em João está só para o nome dela. Haviam outras duas com ela. Adivinha o nome? Maria também. Alguém diz assim, você é Maria, vai com as outras. Você tem que dizer, não, eu sou Maria, vai com ele. Se tiver indo com ele, pode ir comigo. Cola comigo que nós vamos juntas. Ela poderia até ter ido sozinha, mas ela não vai, porque a motivação dela em ir é muito nobre. Preste atenção, mesmo que você seja capaz de fazer coisas sozinha, quando a sua motivação for nobre, não faça sozinha nem aquilo que você pode. Motive outras pessoas, leve outras pessoas com você, e ela vai começar a liderar essa caravana. Parece que eu vejo ela falando pouco, mas falando no sábado. E dizendo, ó, amanhã eu vou sair tal hora, hein? Quem vem? Ó, já estou separando aqui, ó. Primeira hora, quando romper, ó, o relógio aqui, ó, meia-noite, já vou começar a juntar a mirra, a galba, no aloés. Vou levar as especiarias todinha. Lençol, aqui, ó, toalha, já está guardado. Eu vou. Maria tem uma motivação. Maria tem uma. Se eu te falar que quem tem motivação já tem 50% de tudo que precisa. Maria tem uma motivação, e a motivação dela coloca ela numa posição imparável. Imparável. Porque a motivação dela é muito nobre. Filha, quando a motivação é nobre, nada derruba. E eu vou lhe dizer qual é a motivação que faz Maria ser imparável no cumprimento do seu destino, do seu projeto, do seu propósito, que é cuidar do corpo de Cristo. Olha isso. Por que ela quer cuidar do corpo de Cristo? A gente sabe que ele ressuscitou, mas vamos aqui raciocinar segundo a mente de Maria. Na cabeça de Maria, Cristo está morto, sim ou não? A gente sabe que ele ressuscitou, mas na cabeça dela, ela está indo cuidar de um corpo morto. E morto faz alguma coisa por alguém? Morto faz alguma coisa por alguém? Maria vai ascender ao maior nível de gratidão que um ser humano pode chegar. É quando você quer prestar cuidado e serviço a alguém, não pelo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele já. Ela vai em direção ao sepulcro, não pensando no que pode fazer, no que pode receber, em como pode ser recompensada. Você sabe por que às vezes, vamos falar bem rasgado, às vezes a gente tem gás para começar um voto, mas não paga, tem gás para começar um propósito, mas não termina, porque isso fala mais sobre os nossos interesses do que sobre a nossa gratidão. Aí a gente termina a semana capenga, o jejum é fraco, o propósito não é nobre, e isso corrompe a nossa motivação, porque a miséria da motivação de quem só faz por interesse não tem lenha para queimar até o final. Agora pega o coração de alguém que faz por gratidão. Pega o coração, pega a motivação. Passe em revista a intenção de alguém que decidiu servir. Não por aquilo que pode receber, não por aquilo que pode ser, mas por aquilo que já recebeu, por aquilo que já reconheceu. A maior prestação de serviço pela graça recebida não é justificar a graça, é servir a graça. Camila, eu não entendi, eu me identifiquei com a história da pastora aqui, porque na minha vida, inclusive contei isso no livro Segredos das Mulheres de Influência, da pastora Thalita Pereira, aonde eu falei sobre o meu encontro com a graça de Deus depois de anos no Evangelho. Eu não conhecia a graça de Deus, não como ela de fato é, conhecia por sofisma, que eu criei na minha idealização sobre o que eu achava que era a graça de Deus. Por isso a palavra de Deus adverte que a palavra não seja de interpretação particular, porque senão é isso que cria. E eu tentava fazer, sabe o quê? Justificar a graça. Por que método? Santificação. Quanto mais eu me santifico, mais eu justifico a graça. E aí eu te pergunto, a graça pode ser justificada? Porque ela é favor imerecido.
Então nunca você vai poder justificar a graça de Deus. Camila, então o que eu faço? São dois polos. Tem gente que acha que não precisa fazer nada porque a graça já fez tudo. Então ele acha que pode viver uma vida de libertinagem, já contando com o pecado premeditado, porque já premeditou o perdão baseado na graça. Eu nem vou entrar nesse mérito. Então, vai de um ponto a outro. Aí tem esse ponto e tem o ponto do extremo radical religioso, que era o ponto onde eu estava, onde eu pensava que a graça de Deus se manifestaria em mim através dos dons, da escolha de Deus, da pregação da palavra, da unção de cura e de tudo aquilo que Deus podia fazer através da minha vida por intermédio da santificação. Então eu chegava no hotel, eu não dormia. Eu chegava na casa de alguém, eu não ficava. Alguém puxava a cadeira para sentar à mesa, eu não ficava, porque eu não sabia se o assunto ia me corromper, se eles estavam no mesmo nível de santidade que eu estava, se estava tudo de acordo com o mesmo nível que eu andava, porque afinal no outro dia minha vida continuava e eu precisava ser usada por Deus. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, cuidado. E eu disse, por quê? E ele me disse, porque o mesmo inferno que você não quer ir, aonde vai queimar o adúltero, o fornicador, o prostituto, o mentiroso, o assassino, o homicida, também vai queimar aqueles que têm orgulho da santidade. Então toma muito cuidado. E eu comecei a perceber que eu não tinha condições de sustentar isso muito tempo. A minha saúde começou a ir, porque eu sou ser humano. Ninguém aguenta viver virado de jejum todo dia, batalha espiritual todo dia, madrugada todo dia. Daqui a pouco você quer falar português, não consegue, está falando em línguas, se tornou um ser desassociável. Como é que você prega assim, se quem fala em línguas só edifica a si mesmo? E eu achava, isso deve ser coisa da minha cabeça, porque que processo de santificação seria recriminado? E Deus falou para mim, nenhum, o problema é a motivação pela qual você santifica. Corrige a sua motivação, o Senhor me disse. Eu fui enfraquecendo, fisicamente. E o Senhor falou para mim, filha, a religião que você está querendo praticar só se vive no monastério. O que eu te chamei para viver é não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E desse lugar que você quer ficar, você não vai alcançar ninguém. O que você está pregando é uma posição inatingível. O que você está pregando é um jugo que nem você suporta. O que você está pregando é um método de santificação que nem você dá conta de fazer. E quando o meu mérito não conseguia mais ir além, percebi a graça se manifestar. E aí via Deus me diminuindo com o maior amor do mundo. Porque tem dois jeitos. Às vezes Deus castiga e às vezes Deus castiga amando. E esse segundo é o que mais constrange. É quando ele tinha tudo para te dar uma surra, mas te dar um abraço e você diz, eu preferi uma surra. Eu ia me sentir menos culpada. E aí eu comecei a ter esse encontro e comecei a corrigir a minha motivação. Então são dois pontos. Primeiro, você não justifica a graça por intermédio da santificação. E também não pode banalizar a graça por conceição dela. Tipo, se eu entendo o que é a graça, o resto que se lasque. Não. Nem uma coisa, nem outra. Você precisa agradecer e honrar a graça que você recebeu. E como eu faço isso, Camila? Me matando? Não. Servindo. Servindo com uma motivação que não é justificar o que eu não posso pagar. Camila, então o que isso significa? Significa que hoje eu não me santifico para justificar, me santifico para agradecer. E aí a motivação é outra, a saúde é outra. Ninguém para alguém que é movido por gratidão. Se você não gravar nada do que eu falar dentro desse período de horas, guarde isso no seu coração e isso será o suficiente para você caminhar mais uma milha. Ninguém para o destino de alguém que é movido por gratidão. Ninguém para o destino de alguém que identificou o que é a graça de Deus. Maria vai motivar outras mulheres. Maria vai utilizar a influência que ela recebeu do maior influenciador que a história já viu. Jesus influenciou sem Instagram. Alcançou milhares sem patrocínio. Esse sim é um influenciador muito bom.
ela vai influenciar outras mulheres. Olha para cá. Existem coisas que você vai ter poder de fazer sozinha, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, não faça. Motive outras mulheres, para no final você não ficar vazia no propósito. Olha para alguém e diga agora, você tem que envolver mais gente nesse negócio. Camila, que negócio? Eu não sei para o que Deus te chamou. Não sei qual é o empreendimento, seja espiritual ou físico, material, que Ele te deu. Mas Ele está me mandando dizer isso aqui agora. Você tem que colocar mais gente nesse negócio. Ela vai, olha para as outras e motiva elas e diz, olha, vamos embora. Tal hora eu vou sair, mas ela está liderando a caravana, é o que aponta o texto. Quando dá hora, meu irmão, ela levanta, leva tudo. Tudo que tinha, tudo que podia, e pensa na motivação e na alegria. Vai ela servir o corpo de alguém que não lhe serve mais. Mesmo assim ela vai, porque não é pelo que ele pode fazer, mas é por aquilo que ele já. Leva isso para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Existe gente que um dia te deu motivos para amar, gente que hoje já não dá os mesmos motivos. E alguém diz assim, deixa, está morto. E Deus diz, visita esse, cuida do corpo do teu morto. Deus está trazendo a influência de Rispa sobre mulheres aqui agora. Quem já ouviu a história de Rispa? Uma mulher que protegeu os corpos mortos dos seus filhos. Já estavam mortos, mas como não tinham tido sepultamento digno, ela ficava com uma toalha espantando os bichos durante o dia. E à noite ela não ia para casa. Os filhos estavam expostos sobre a pedra. E ela pegava uma tocha, porque foi mando de Davi. Ninguém podia sepultar os filhos de Rispa. O pai não estava, a família não estava, o povo não servia. Mas ela se responsabilizou pelo corpo dos seus mortos. O texto diz que durante o dia ela pegava uma toalha e sacudia para as aves de rapina não virem mexer no morto. Parece que eu imagino o povo passando, olhando e dizendo, Rispa, esquece isso, eles não vão sentir nada. Rispa, eles já estão mortos. Rispa, deixa isso para lá. E Rispa sacudindo, urubu aqui não, ave de rapina aqui não. E durante a noite, Rispa, vai embora. Os meninos já estão mortos. À noite ela acendia uma tocha, segurava e enfrentava o medo e o espanto noturno. Chacais, raposas, raposinhas. Resultado, ela ficou assim por alguns dias. Então disseram, Davi, a mãe está cuidando do corpo dos filhos, mas estão mortos. Oh, a dignidade do sepultamento não tem a ver com o morto, tem a ver com quem está vivo. Aí ela vai lá e fica cuidando dos corpos dos mortos. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo para alguém, é só o corpo de um morto, mas você sabe o que significa para você. Você sabe o que esse casamento significa para você. Você sabe às vezes que você orou de madrugada por esse menino. Alguém diz assim, é só um cracudo interno. É só um cracudo não. Eu cuido desde que nasceu. Eu invisto nele desde que nasceu. Alguém diz, mas não te oferece mais nada. Mas vai haver recompensa. Por quê? Pelo que ele me ofereceu? Não, por aquilo que eu vou oferecer agora em gratidão. Por aquilo que eu já recebi. Seja do relacionamento, seja do ministério, seja da vida pessoal. Resultado da vida à ordem. Vai lá e presta sepultamento digno. Por quê? Por causa dos mortos? Não, por causa dos vivos. Deus está dizendo, dependendo de como o vivo se comporta, eu vou promover ressurreição dentro da casa. Oh, meu Deus do céu! Rapaz, o autor da carta aos Hebreus, ele fala rasgado sobre essas mulheres. As mulheres eram tão de fé e tão de Deus, que o texto diz assim, mulheres as quais pela fé ressuscitaram os seus mortos. Não deixava os homens morrer não. Não deixava os filhos morrer não. Não deixava a gente que elas amavam morrer não. Alguém dizia, morreu, parece que eu vejo elas entrando de casa dizendo, manda parar o sepultamento que eu vou lá. Camilo, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus está dizendo a alguém aqui, a maior expressão de amor que cobre pecados, a maior expressão de amor que expressa gratidão, é aquela que não negligencia o corpo de alguém que não te oferece mais nada. É você continuar às vezes dizendo eu te amo, para quem não rebate de volta dizendo eu também te amo. Mas você continua dizendo eu te amo. Maria levanta, motiva as outras e leva tudo. E vai ela indo pelo caminho. Mas tem uma coisa que Maria não pensou. Maria não pensou.
ela vai caminhando. Eu fico vendo. Essas Marias são uma graça. Parece que eu vejo Maria fazendo checklist antes de chegar no destino. Tem linho? Tem. Tem toalha? Tem. Está levando essência? Tô. Óleo? Tô. Especiaria? Tô. Incenso? Tô. Então vamos embora. Mó barata essa Maria. Só que o texto diz que como Jesus dizia que ia ressurgir dentre os mortos, os sacerdotes, se lembrando disso, pediram aos romanos que selassem a pedra e colocassem 2 guardas à porta da sepultura. Eles diziam assim, porque este aí, quando vivia, dizia que ressurgiria dentre os mortos. Então vai que alguém rouba o corpo e depois se espalha a crença de que ele ressuscitou. Agora você vê, rapaz, às vezes os inimigos lembram do que Deus falou e a gente não. Lembra do que a palavra diz e a gente não. Resultado, a pedra está envolta em cordas e selada e 2 guardas estão à porta. Precisava de no mínimo 4 grandes homens para remover uma pedra do tamanho da sepultura que Jesus estava. A coisa era tão séria que quando Jesus ressuscitou, quem moveu a pedra foram os anjos e o texto diz que o céu enviou 2. Um deles fica sentado em cima da pedra para dar autoria ao feito. Quem removeu fui eu. Elas pensaram em tudo, mas não pensaram na pedra. De que adianta você ter tudo e chegar na hora não poder executar? E isso já começa então a me fazer entender pelo Espírito de Deus. Por que às vezes Deus deixa eu pensar em tudo e eu não consigo pensar naquilo que é inevitável? É o único jeito, às vezes, de eu continuar caminhando. Como, Camila? É não pensando em tudo. Porque se eu fizer a conta toda antes do lugar que eu quero chegar, eu desisto de ir antes de começar a caminhar. Porque o incenso ela tem, o linho ela tem, as amigas ela tem, a motivação ela tem, o destino ela tem, a direção ela tem, mas essa pedra, elas nunca seriam em si mesmas capazes de remover, mas perceba, elas ignoram completamente esse fato. Se foi de propósito, eu não sei. Ou se foi uma questão que a empolgação envolveu, eu também não sei. Uma coisa é fato, elas não colocam a pedra no checklist. E isso me dá autoridade profética para dizer para você, não coloque a pedra no checklist. Por que não, Camila? Porque no seu checklist tem que entrar aquilo que você pode fazer. No seu checklist tem que entrar aquilo que você tem poder para fazer. Agora, Camila, e aquilo que está no trajeto, mas eu não tenho poder? Deus está dizendo, isso aí coloca no meu checklist. Isso aí deixa comigo. Tem coisas que Deus não vai permitir você lembrar. Tem coisas que Deus não vai permitir você cuidar. Só para isso não te tirar a motivação de continuar andando. Só para isso não te tirar a motivação de continuar caminhando. Tem coisa que Deus só permite a gente perceber depois que já está no meio do caminho. Porque se a gente lembra antes, a gente não faz. Quantos eventos já realizamos e dizemos, não vou fazer mais não. Só que depois você faz de novo. Por quê? Porque não começa com pedras, começa com incenso. Começa com lenço. Começa com motivação. Começa com decoração, começa com alegria. Começa com ânimo. É no meio do caminho que você diz, tem pedra. Só que aí você já foi demais para voltar. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Você já foi demais para voltar. Você já foi demais. Não abandona esse negócio. Você já foi demais para voltar. Não abandona esse casamento. Você já foi demais para voltar. Chega de ficar ciclos abertos. Camila, essa semana eu tinha combinado de trancar a matrícula de novo. Deus está dizendo, você não vai trancar. Você já foi longe demais. Longe demais. Esse ano você vai encerrar os ciclos que você abriu, sejam eles quais forem, e independente dos recursos, você vai até o final. Por que, Camila? Por causa dos recursos? Não, porque eu estou debaixo de uma direção. Eu sei aonde Deus quer que eu chegue, e se tiver no caminho pedras que eu não puder remover, acontecerá comigo o que aconteceu com Maria. O que? Enquanto eu caminho, quando eu chego, a pedra já estará removida. Receba o Deus que trabalha para remover pedras enquanto você caminha.
e diga: Deus vai remover pedras. Diga: Deus vai remover pedras. Diga para alguém que você não disse, diga: Deus vai remover pedras. Diga para ela: cuida do incenso, cuida da adoração, cuida do óleo, cuida das vestes e deixa que as pedras Deus remove. Removeu. Mas Maria agora vai encarar a nossa dificuldade em ver milagres. Não, Camila, tudo que eu quero é ver milagre. Mas a pergunta é: você está preparado para ver milagre? Querer a gente quer, mas a gente nunca está preparado para ver um milagre. Porque é sobrenatural, e tudo que é sobrenatural foge à nossa compreensão lógica. Quando ela chega onde tinha que chegar e vê a pedra removida, de vez de chorar, ela tinha que dizer: aleluia! Mas não conseguiu fazer isso não. Porque o desespero visitou primeiro. E na maioria das vezes, se eu te disser que é isso que acontece quando estamos às vésperas de grandes milagres, o que, Camila? De vez da glória, a gente suspeita do cenário. Posso beber água? Então não me seca, glorifica, porque esse culto é para Deus. Eu aprendi ao longo dos anos, analisando a própria vida, me debruçando sobre a vida e a história da igreja, que a maior dificuldade não é identificar onde você está e também não é identificar onde você quer chegar. A maior dificuldade é saber se você vai aguentar fazer o trajeto que leva até lá. Se eu perguntasse para você hoje: você sabe aonde você está? Você saberia me dizer onde você está. E se eu perguntasse: qual é o seu sonho, qual é o seu destino, onde você deseja chegar? Você também saberia me dizer: eu quero ser isso, quero ser aquilo, gostaria. No campo do imaginário, tudo é fácil. O mais difícil não é identificar aonde eu estou, nem identificar onde eu desejo chegar. É saber se eu vou ter raça, calibre, disposição. E os recursos não são os recursos que te fazem chegar. Não são. Escute isso. Algumas pessoas aqui lidam com a inveja ou com o invejoso como se ele fosse a pedra. Não é. O invejoso, ele não inveja o que você tem, ele inveja a disposição com o que você faz. Então não é difícil ver aonde eu estou. Também não é difícil ver aonde eu gostaria ou quero chegar. O difícil é aguentar fazer o trajeto. No trajeto, Maria vai. Ela está se preparando para aquilo que ela deseja. Ter a pedra removida é um agente facilitador, mas como ela procura o corpo, que é o destino final, não consegue perceber que no caminho que está acontecendo, promove o fim. Às vezes a gente está tão focado no fim que não percebe que para acontecer o fim que a gente quer, depende de viver o meio que a gente está vivendo. A gente é tão focado só no auge do que está pronto, do sucesso, da realização, que não percebe que às vezes a única forma de concluir com sucesso o fim é passando exatamente por aquilo que você está passando aqui e agora. Maria está às vésperas do cenário do maior milagre que o mundo já conheceu. Se ela fosse assessora de imprensa, ela ia virar âncora no mesmo dia. O maior furo de notícia mundial. Maior do que tudo que o mundo já viu. Insuperável a despeito do que o mundo ainda haverá. Se mostrará primeiro aos olhos de Maria. É algo tão forte, tão estrondoso, tão extraordinário que tudo leva a crer. Mas ao invés de esperar o melhor, ela espera o pior. E ela prepara a desgraça, porque nós somos ótimas para ter cenários desastrosos. Ela chega e de vez ver a pedra removida e dizer glória a Deus, ela diz: roubaram. Parece que ela vê alguém saindo com o corpo. Roubaram.
do Senhor e não sabemos aonde o puseram. E ela começa a ficar desesperada. Veja, ela cria o cenário da dor, da luta, da prova no lugar da ressurreição. Aí você diz: Camila, eu não faço isso. Faz sim. Eu tenho uma amiga que ela sofreu tanto, 12 anos orando pelo marido, que pastoreava a igreja com ela. Só que um dia ele desviou, entrou nas drogas, ela seguiu pastoreando a igreja sozinha, com o auxílio de outros pastores. O menino que era criança viu o pai desviar. Aí depois da adolescência desviou também e ela continuou seguindo sozinha. Durante 12 anos ela orava todo culto, pedindo Deus para as portas da igreja ficarem abertas e esse marido retornar e o filho dela retornar. Aí um dia, uma semana antes do aniversário, ela foi fazer uma obra missionária. Na volta, a igreja preparou um presente para ela, mandou um carro buscar no aeroporto, separou um dia no spa e preparou um buffet, contratou um buffet top da região para poder cuidar de uma grande festa para ela. O que ela não sabia é que a motivação da igreja fazer a grande festa não era só o aniversário, mas é porque nos 7 dias, enquanto ela estava fora, o marido voltou, conversou com os outros pastores, reconciliou. O filho, sabendo disso, também voltou. Ele ficou 7 dias sem drogas e até hoje não bota e não aguenta sentir nem cheiro de cigarro perto dele. Vai ouvindo aí. Chega ela no aeroporto, pegam ela no galeão. Quando ela está prestes a viver esse dia maravilhoso, ela para um carrão. Daqui a pouco está no spa. Olha para a cama do hotel, um vestido. Ela pensa: isso é filme, não é realidade. Começou a chorar e ela me liga: Camila. E eu alegre, porque já sabia, mas não podia contar. E aí? Tudo bom? Como é que você está? Está feliz? Ela: não estou. Por que não, minha amiga? É seu aniversário. Daqui a pouco a gente vai estar junta. Ela: eu tenho certeza. Eu: o quê? Deus vai me recolher. Por que você está dizendo isso? Não, mas chorando, angustiada, angústia na alma. Eu vou morrer, eu sei que eu vou. Está tudo muito perfeito, Deus está me preparando, Ele quer que eu vá alegre. Mas eu não estou alegre, estou triste. E chorava. E eu disse para ela: espírito de suspeita, solta ela. Mulher, se arruma, fica bonita, vive teu dia. Deus não vai te recolher, não. Aí até que depois que eu desliguei, eu falei: Jesus, não recolhe, não. À noite vai para a festa, maior presente. O marido chega, faz renovação dos votos. O filho vem e traz aliança. Mano, aquele dia mesmo que Deus diz: é hoje. E foi e é até hoje. Ou seja, foi Deus que fez. Mas pensa no tempo que eu tive que administrar para convencer essa mulher que era Deus que estava fazendo. Foi quase 1 ano. Ela ligava e dizia: mas será mesmo? Tu acha que ele vai ficar firme? Eu dizia: cara, o que tu fez esses 12 anos? Orando. Só que quando acontece, você diz: não é possível, não. Deve ter alguma coisa errada. Eu conheço mulheres que oraram a vida inteira pela salvação de um ente querido. E quando salvou, de vez de dizerem glória, elas ficavam assim, mano. Sabe o que é isso? O medo de não colocar expectativa onde eu aprendi a neutralizar as minhas emoções. Não quero pensar nisso. Prefiro continuar sofrendo. Tem gente que tem dificuldade de viver a novidade de vida. Por quê? Porque viveu tanto tempo a vida velha que pensa que não vai se adequar ao novo. Eu tive tanta dificuldade porque eu vim de uma família muito humilde, muito pobre. Eu tive tanta dificuldade de ter coisas, de ser detentora de coisas que para alguém é normal. Mas para mim, por ser tão distante da minha realidade, eu achava que era luxo, que Deus teve que usar um profeta, o bispo T.D. Jakes. E ele liberou uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Porque eu me sentia constrangida dentro da realidade da promessa. Dentro da realidade, parece assim, tipo: meu Deus, se isso é para mim, por que eu não estou me sentindo confortável dentro do cenário? Se o Senhor falou a vida toda que ia preparar esse cenário para mim, se o Senhor falou que era isso que eu ia viver, por que agora, às vésperas de viver, eu não tenho paz para desfrutar? Aí você começa a pensar: não deve ser de Deus isso não. E Deus está dizendo: de mim o problema é você. Maria
viu a pedra removida, ela deveria dizer: aleluia! O anjo deu a deixa, falou para ela: por que estás procurando vivente entre os mortos? Mas aqui, porque a dor é muito forte. Quando o trauma do que você viveu é muito forte na memória, você tem dificuldade para acessar informações novas. Mas assim diz o Senhor nessa noite: te prepara, por ter sido indesistível no teu caminho, por ter sido indesistível no teu destino. Eu vou tirar de você o espírito de suspeita, e você vai começar a se adaptar ao cenário do milagre. Levanta a tua mão, porque eu vou dizer isso de novo. Você vai começar a se adaptar ao cenário do milagre. Bota a mão na tua cabeça. Se você crê nisto, diga: eu estou caminhando para o milagre. Diga: chegando lá, eu viverei o milagre. Chega de frustração e de suspeita. Você se sentirá bem no lugar que Deus colocou para você. Maria fica desesperada. Volta, corre e pede ajuda. O povo vai, busca. Pedro, João, corre. Eles entram no sepulcro, vem o lenço, vem o lençol, mas não vem mais nada e nem vem Jesus. Aí o texto diz que eles voltaram para casa. Não adianta você chamar gente para terminar aquilo que você começou. Não tenha raiva de quem não vai te ajudar. Perdoa teu Pedro, perdoa teu João. Porque Deus está dizendo: dessa vez você vai terminar o que você começou. Eles vão embora e o texto diz que ela fica. Completa aí, igreja. Ela fica e fica muito triste. Porque a gente tem que parar com essa mania de achar que só está no lugar certo se estiver muito feliz. Irmãos, às vezes a gente tem que visitar o lugar da dor. É como dizem, às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Ela ficou alegre não, mas ficou. Ela ficou feliz não, mas ficou. Porque quando você está aonde você sabe que deve estar, não é sentimento que determina a sua saída. É a certeza que determina a sua permanência. Por isso eu digo: fé não tem a ver com o que eu sinto, fé tem a ver com o que eu sei. Repita isso, leva para a sua vida. Diga: a fé não sente. Diga: a fé sabe. Ela fica. Só que o texto diz que depois que todo mundo vai embora, ela entra no sepulcro. Às vezes a gente chama pessoas para entrarem em lugares onde nem a gente ainda teve coragem de entrar. Depois que todo mundo foi embora, ela se ligou e entrou. Aí o texto mostra ela indo e entrando. Quando ela entra, ela vê uma coisa que nem João nem Pedro viram. O texto diz que entrando viu quantos anjos? Você leu comigo, quantos anjos? Um à cabeceira e outro aonde estavam os pés, dentro da sepultura. Gente do céu, significa que eles estavam ali antes de Jesus ressuscitar e continuaram ali depois dele ter ressuscitado. Significa que Pedro e João, quando entraram, eles ainda estavam ali. Mas eu te pergunto, Pedro e João viram? Porque eles não se revelam? Porque o céu não se revela para quem não fica. Eles entraram, eles viram pés, cabeceira, lenço, lençol. Mas anjo, viram? Anjo, viram? A igreja por muito tempo teve medo de falar do ministério dos anjos. Falou-se tanto um determinado tempo dos anjos, tanto dos anjos, que eles começaram a tomar um nível de atenção que deu medo a quem busca seguir o sistema doutrinário da palavra, e começamos a sufocar a menção dos anjos. Evita falar de anjo, evita cantar de anjo, vamos tentar abafar o ministério dos anjos. Isso aconteceu. Quem é aqui de igreja há mais de 10 anos sabe do que eu estou falando. Falou-se tanto de anjo que começou a parar de falar de anjo, porque parecia que eles queriam roubar a glória de Deus na liturgia do culto. O problema é que se parou
tanto que a gente está vivendo a descrença como se anjo não trabalhasse mais. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o ministério dos anjos é real e é operante. Camila, e quando é que os anjos entram? Creia e receba, porque eu não digo isso só porque creio, digo isso porque a Bíblia diz: Ele dará ordem aos anjos ao vosso respeito. Camila, então quando é que Deus manda anjo? Quando você precisar de gente e eles não ficarem, fica tranquilo, Deus vai mandar anjo. Deus vai, mas levanta a mão que eu vou profetizar. É por isso que você está de pé. Não é só pelos amigos que te sustentam, não é só pela família que você tem, mas é porque quando você entra no ônibus, 2 anjos entram com você. Quando você dirige esse carro, o anjo entra com você. A Bíblia diz que Ele coloca esses anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que ao nosso redor tem anjos. Anjos. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: tem anjo para quem fica, tem anjo para quem não desiste, tem anjo para quem persevera, tem anjo para quem chora, mas se compromete com o propósito. Você vai ver gente que começou com você, não terminar com você. Você vai ver Maria que foi contigo, mas voltou. Só que Deus está dizendo: ei, quando te faltar mão terrena, não vai te faltar mão divina. Receba a ajuda dos anjos essa semana. Receba a ajuda dos anjos esse ano. Alguém vai dizer: como é que você conseguiu? E você vai dizer: Deus deu ordem a anjos. É por isso que eu não morri. É por isso que a bala perdida não me pegou. É por isso que o carro capotou e eu continuo vivo. É por isso que eu dei entrada no hospital e eu fui bendita. E saí e fui bendita. Deus botou anjo na cabeceira. Deus botou anjo no leito. Deus bota anjo na madrugada. Deus bota anjo naquela rua que você entra. Oh, o ministério dos anjos é uma realidade. Deus está dizendo: eu vou te mandar ajuda. E você vai ver que não limpa essa casa sozinha. Eu vou te mandar ajuda. E você vai ver que não cuida desses filhos sozinha. Alguém vai dizer: como é que você conseguiu criar essas crianças? Botou GPS? Deus diz: não. Eles entravam, os anjos entravam. Eles saíam, eu dizia: Deus, coloca anjo. Veja como o céu se revelou para Maria de uma forma que não se revelou nem para os patriarcas da igreja primitiva. Tinha 2 anjos, mas não se revelaram nem para Pedro nem para João. Mas para Maria se revelaram. Por quê? Quem acordou cedo? Quem saiu motivada? Quem motivou as outras? Quem não desistiu? O céu sabe quem fica. Sabe quem volta, mas sabe quem? Olha para quem está do teu lado e diga: fica. Ficou até agora. Não, Camila, mas eu vim aqui para ter resposta. Se é para eu divorciar ou se é para ficar. Se é para divorciar, não precisa de resposta. Mas se é para Deus ajudar, então fica. Fica. Maria ficou. Não entendeu, mas ficou. Às vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não está sentindo de fazer. Às vezes a gente tem que orar mesmo quando não está sentindo nada. Às vezes a gente olha a vida de um pecador, mais pecador do que a gente fica pesando os pecados de cada um. De rapaz, olha esse outro pecador, como é que está quebrantado, parece que o céu está aberto nele. E enquanto você está olhando para ele, lembrando da quantidade de pecado que ele tem, Deus ainda envia um profeta e fala com ele. E você, enquanto olha os pecados dele, o céu de bronze para você. E você diz: meu Deus, o que está vendo? Mas a gente fica. Ora sem sentir. Dá glória às vezes mesmo sem sentir nada. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de crente na igreja. Tem aqueles que dizem assim: eu só dou glória se eu sentir. E os que são da pegada mesmo, eles dizem: eu não posso fazer isso. Por quê? Porque só eu sei da minha vida. Então você faz o quê? Eu dou glória até sentir. Que eu não posso sair daqui sem sentir a presença de Deus, não. Minha vida depende disso. Maria fica chorando, desolada. E aqui a gente vai ver a faceta do Deus que quando é bom, mas quando é terrível é melhor ainda. Porque ele viu Maria chegando, sim ou não? Viu ela voltando em casa pegando os discípulos, sim ou não? Viu as outras voltando para casa, sim ou não? Viu Pedro e João indo embora, sim ou não? Ele viu tudo isso, mas não falou, ficou só olhando.
Quando ele é bom, é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo: ei, não confunda meu silêncio no teu processo com a minha ausência. Não é porque eu não estou fazendo o que você queria que eu estivesse fazendo, que não significa que eu não estou aonde você está. Quem está entendendo isso, diga eu aqui. Segunda coisa, ele demora um tempo para se manifestar, porque ele quer nos dar um tempo para revelar nossa capacidade. Ele quer ver o quanto você está comprometido com o que você diz que ama. Ele não sai dali, está a poucos metros, vendo tudo o que está acontecendo, mas não faz nada. Então sai a doidinha e começa a procurá-lo. Vê um homem, pensa, eu acho que é o jardineiro. Chega perto dele e diz... Ele diz para ela: por que chora? Gente, Jesus está falando com ela, mas a suspeita do cenário não deixa ela assimilar que é quem ela procura. Quando você está no caminho certo, aquilo que você procura te acha. Não foi Maria que achou Jesus, foi Jesus que achou. Só que para isso ela estava no lugar que ele queria que ela estivesse, no centro da vontade de Deus, no lugar certo, no corpo de Cristo. O que isso significa? Deus está dizendo: quando você chegar no centro da minha vontade, o que você busca vai encontrar você primeiro. Ele olha para ela e diz: por que choras, mulher? Aí ela responde: porque levaram o corpo do meu Senhor, e parece que eu vejo ela se aproximando, e eu não sei aonde o puseram. Diga-me onde o puseram. Olha, aqui ela agora está sozinha. Aí ela diz assim: e eu irei e o buscarei. Como é que vai carregar um homem desse tamanho? Sozinha, mas olha a motivação. Diga-me aonde o puseram e eu irei e o buscarei. Aí ele não responde nada. Como ele não responde nada, o texto diz que ela vira. Se você olhar o texto de João, você vai ver. Ela vira. Nessa que ela está virando, ele diz assim: Maria! Eu estou sentindo de Deus uma unção poderosa aqui. Deus está dizendo a alguém: o que você busca em mim vai encontrar você primeiro. O que você busca em mim vai te achar primeiro. Gente, que doideira. Ele diz assim: Maria, presta atenção. Quando ela conversava com ele, ela estava de frente. Completa aí para você entender. Quando ela conversava com ele, ela estava de a quem ela acha que é o jardineiro, mas ela não o identifica vendo. Quando ela vira, visto que ele não diz nada para ir embora, ou seja, ela está de costas para quem ela julga ser o jardineiro, aí ele levanta a voz, tem um ponto de exclamação, e diz: Maria. Aí ela identifica quem é antes de ver, porque o texto diz assim: e virando-se significa que estava de... Então ela não identificou pelo que viu, ela identificou pelo que? Quando ele disse Maria, ela antes de ver já gritou, identificação, ela disse: Rabone! Mestre! Mestre! Quando eu olho para esse texto, é impossível não lembrar de Jesus dizendo: porque as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Às vezes a gente não é bom de vista, mas é bom de audição. Quando todo o cenário conspirar contra você, quando a tua consciência conspirar contra você, assim diz o Senhor: pare de confundir-me com o jardineiro. Não confie na sua visão, confie na minha voz. Maria, mestre. Ela identifica antes de vê-lo. Ela já vira identificando. Sabe por quê? Porque quem é habituado a andar por fé não anda por... Deus está dizendo para alguém: você está no lugar certo. Então faça a coisa certa. Pare para pensar aqui numa coisa e eu termino aqui. Maria e Jesus estão naquele jardim sozinhos, guarnecido de 2 anjos que estão na sepultura. Jesus tem 40 dias de primícias antes de se cumprir Atos 1, que é quando ele sobe e vai ser assunto aos céus. Por isso, quando ela vai para abraçá-lo, ele diz: não me toque ainda.
vai aos meus irmãos e diga para eles o que você viu. Diga para eles o que aconteceu. Deus não vai permitir que você volte ao lugar que você deve sem uma notícia que honre a sua partida, que honre o seu investimento. Alguém vai voltar para casa sem notícia porque não ficou. Mas os que perseveram, aqueles que levam a preciosa semente andando, mesmo que estejam, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos de alegria. Ele não permite com que ela volte com uma notícia de derrota. Agora pare para analisar isso aqui, gente. Analisa comigo. Jesus tinha tanta coisa para fazer e tão pouco tempo para fazer, somente 40 dias. Ele precisava remir o tempo. 40 dias não é tempo suficiente para primícias para o Pai, mas para revolucionar o mundo pós-ressurreição é pouco tempo. Então ele precisa fazer isso com muita força. Precisa otimizar o seu tempo. Aí olha o que ele faz. No momento em que ele deveria dar maior celeridade ao seu ministério, ele para depois de ter levantado de manhã tão cedo e somente espera. Porque tirando o fato de ter dado a notícia para Maria, Jesus não estava fazendo ali mais nada a não ser esperá-la. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição? Visitou os discípulos? Não. Foi andando a mais de 18 estádios de distância para encontrar os discípulos que estavam no caminho de Emaús, porque eles estavam desviando-se do propósito. Antes de Jesus ser assunto aos céus, o que foi que ele disse? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Depois do alvoroço da crucificação, esses 2 discípulos saíram pelo caminho de Emaús. Eles foram as primeiras pessoas que Jesus procurou depois da ressurreição. Olha a prioridade do ministério de Cristo. Não é recolher os que estão dentro, mas é buscar o que estão desviados lá fora. Por isso as 99 estão guardadas e ele deixa todas para ir buscar a 100ª. Ouça isso. Então Jesus, depois da ressurreição, tem um foco específico. O tempo está correndo. Quanto mais tempo ele fica no sepulcro, mais longe os discípulos do caminho de Emaús vão indo. Então analise isso aqui comigo. Jesus ficou ali durante esse tempo todo só por um motivo. E o nome desse motivo carrega o nome de uma mulher, que é qual? Porque ele sabia o quão cedo ela levantou. Porque ele sabia as noites que ela não dormiu, esperando a hora de chegar e poder ir lá. Então veja, o Filho do Deus vivo tem uma revolução mundial para fazer, mas ele vai esperar uma mulher. Por quê? Porque ele sabe que ela ficou. Porque ele sabe que ela vem. O que Jesus está fazendo no horto, gente? Catando alface? Esperando Maria. Os anjos estão fazendo o quê? Se não precisam fazer mais nada. Só que eles ficam ali só para dar notícia para ela. Analise o texto. Depois os anjos aparecem de novo no contexto da ressurreição? Não, porque eles só ficaram ali para responder quem? Deus está dizendo, eu estou preparando uma logística no céu. Só para conseguir atender os propósitos que eu tenho contigo na terra. Então você não pode desistir de chegar, desistir de ir. E acima de tudo, desistir de perseverar até que você tenha a notícia que te libera para voltar. Maria volta com a maior notícia que o mundo carrega até hoje. Ela chega e diz, ele não foi sequestrado, também não está morto, ele ressuscitou. Oh meu Deus, fica de pé do teu lugar para celebrar ao Senhor.